Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se você gosta de conteúdo sobrenatural e casos misteriosos, se inscreve aqui para não perder nada. E me siga nas outras redes sociais, pois lá eu posto vídeo todos os dias. E não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito no canal. Então chega de enrolação e bora pro caso de hoje. Teresa Cross nasceu em 12 de março de 1949 em Sacramento, na Califórnia. A Teresa era a filha mais nova de James e Swanee Cross. A família tinha uma vida confortável e bem financeiramente. Até que em 1950, o pai da Teresa, o James, foi diagnosticado com a doença de Parkinson e teve que sair do trabalho. Depois disso, ele acabou ficando depressivo e muito agressivo com a esposa e os filhos. Com o comportamento abusivo do pai, a Teresa começou a se aproximar muito da sua mãe. Elas saíam juntas, faziam tudo juntas, até que em 1961 a Teresa e a sua mãe estavam indo até uma loja quando a mãe da Teresa começou a passar muito mal e veio a falecer de uma insuficiência cardíaca. Depois disso, a Teresa mudou completamente o seu comportamento. Ela se tornou muito depressiva e muito abalada com a perda da mãe. Com a morte da esposa, o James teve que vender a casa para poder lidar com os problemas financeiros e a Teresa estava se sentindo muito sozinha, muito vulnerável e muito insegura depois da morte da mãe. Aos 16 anos de idade, a Teresa se casou pela primeira vez com um homem chamado Clifford Sanders. Ele era 5 anos mais velho que ela. A Teresa acabou abandonando os estudos e foi morar com seu marido em um apartamento. Só que o relacionamento dos dois era muito complicado, eles brigavam muito. A Teresa era muito possessiva e muito controladora com seu marido. Em julho de 1963, a Teresa deu à luz ao seu primeiro filho chamado Howard Sanders. Com o nascimento do seu primeiro filho, ela mudou um pouquinho o seu comportamento, só que não mudou muito e ela voltou a ser completamente abusiva e as brigas voltaram novamente. Em 1964, a Teresa estava grávida do seu segundo bebê. Em uma noite, ela e o seu marido estavam brigando muito, então ele falou que iria embora, pois ele não aguentava mais. A Teresa ficou com muita raiva e muito ódio, então ela acabou pegando uma espingarda e dando um tiro no seu marido. Ele acabou falecendo na hora e a Teresa acabou indo para a delegacia. Na delegacia, ela alegou legítima defesa e foi absolvida. Nessa época, a Teresa estava com apenas 18 anos de idade. Em março de 1965, nasceu seu segundo bebê, a Sheila Sanders, do seu primeiro casamento. Depois de um tempo, a Teresa começou a mudar o seu comportamento. Ela começou a beber bastante e frequentar muitos bares e acabou conhecendo um homem chamado Estill Thorsberry. Ele era veterano do exército e eles começaram um relacionamento. Mas não durou muito, pois ele descobriu que a Teresa estava traindo ele com seu melhor amigo, então eles acabaram se separando. Um tempo depois, a Teresa conheceu um homem chamado Robert Knorr e eles começaram um relacionamento. E a Teresa acabou engravidando pela terceira vez e em julho de 1966 eles acabaram se casando. A Teresa acabou dando à luz ao seu terceiro bebê, a Susan Knorr, e a Teresa e o Robert tiveram mais 3 filhos. William Knorr, nascido em 1967, o Robert Jr. Knorr, nascido em 1968, e a Teresa Knorr, conhecida como Terry, nascida em 1970. O casamento da Teresa não estava dando certo, eles brigavam muito e a Teresa era muito abusiva, até que em 1970 eles acabaram se divorciando. Em 1971, a Teresa se casou novamente com um homem chamado Ronald Pulliam. Só que o casamento dos dois não durou muito, pois a Teresa deixava os seus filhos com ele e ia para vários bares e traía muito ele. Então, um ano depois do casamento, eles acabaram se divorciando. Depois de um tempo, a Teresa conheceu outro homem chamado Chester e eles acabaram se casando. Só que o casamento não durou muito e eles acabaram se divorciando. Depois do divórcio, a Teresa começou a beber muito e se tornou muito agressiva com os filhos. Eles apanhavam todos os dias e sofriam violência física e psicológica. A Teresa estava ficando cada vez mais violenta e em um surto que ela teve, ela começou a jogar várias facas contra os seus filhos. Em um certo dia, a Teresa apontou uma arma na cabeça da sua filha, a Terry, e começou a ameaçar ela de morte.
A Teresa começou a ficar muito agressiva e muito violenta, principalmente com as suas filhas, a Susan e a Sheila. Em uma entrevista que a Terry deu, ela contou que a mãe tinha ódio e raiva das filhas por elas estarem crescendo e ficando bonitas, já que ela estava envelhecendo. A Teresa estava ficando cada vez pior, ela estava ficando cada vez mais violenta, só que tudo mudou quando ela começou a desenvolver uma obsessão pela Susan. Ela achava que o seu último marido, o Chester, tinha transformado a Susan em uma bruxa, então ela começou a agredir a filha todos os dias. A Susan não estava aguentando mais apanhar todos os dias da mãe, então ela acabou fugindo de casa. Mas os policiais encontraram ela e ela foi levada para um hospital psiquiátrico. Ela contou tudo o que estava passando dentro de casa, tudo que a mãe fazia, todos os abusos, mas a Teresa negou tudo. Ela disse que tudo era mentira e que a Susan tinha problemas mentais. Assim que a Susan voltou para casa, a Teresa puniu ela. A Teresa começou a bater nela sem parar e ela obrigou que os seus filhos batessem na Susan também. A Teresa estava com medo da Susan fugir novamente, então ela prendeu a Susan na mesa com algemas. E ela forçava a filha dela a comer, e quando ela passava mal e jogava tudo que ela comia para fora, a Teresa obrigava ela a comer aquilo tudo de novo. E ela ficou presa nessa situação por 2 anos. A Teresa falou para os filhos dizerem na escola que eles iriam mudar de estado, e ela acabou tirando todos os filhos do colégio. A Teresa obrigava a Terry a apontar uma arma para Susan todos os dias. Em um certo dia, a Terry estava apontando a arma para Susan quando de repente ela acabou se assustando e deu um tiro na sua irmã, deixando uma bala alojada nas costas da Susan. A Teresa não deixou a filha dela ir para o hospital, pois ela ficou com medo da Susan contar as coisas que estavam acontecendo e ela ser presa, então ela obrigou que as suas filhas cuidassem dos ferimentos da Susan. Com o passar dos dias, a Susan foi melhorando e ela começou a implorar para sua mãe deixar ela embora. Então, todos os dias ela começava a implorar e pedia para a mãe deixar ela embora. Depois de tanto implorar para ir embora, a Teresa deixou, só que antes dela ir, a Teresa falou que ela teria que tirar a bala que estava alojada em suas costas. Então, ela deu vários remédios e bebidas para Susan, deixando ela dopada. Em seguida, ela obrigou que seu filho Robert tirasse a bala dela. Ele acabou conseguindo tirar a bala, mas em poucos dias a Susan desenvolveu uma infecção, fazendo seus olhos ficarem amarelados. Ela perdeu o controle do seu intestino. A Teresa falava que os sintomas da Susan vinham de uma possessão e que para acabar com tudo aquilo tinha que usar fogo. A Teresa obrigou que seus filhos pegassem a Susan e os pertences dela e colocassem dentro do carro. Em seguida, a Teresa dirigiu até um local abandonado perto de uma ponte, onde ela tirou a sua filha do carro, jogou gasolina nela e nas suas coisas e depois tacou fogo na Susan, que acabou falecendo no local. Depois da morte da Susan, a Teresa obrigou a sua filha Sheila a se prostituir para poder ajudar nas contas de casa, até que em maio de 1985, a Teresa acusou a Sheila de ter passado alguma doença para ela, já que elas usavam o mesmo vaso sanitário. Como castigo, a Sheila foi espancada, amarrada e presa dentro de um armário muito pequeno e muito quente. A Teresa proibiu seus filhos de darem água e comida para Sheila. Depois de uns dias presa dentro de um armário, a Sheila acabou falecendo de inanição. A Teresa pegou uma caixa de papelão e mandou que os seus filhos pegassem o corpo e colocassem dentro dessa caixa. Em seguida, a Teresa abandonou a caixa em uma estrada. A Teresa estava ficando muito paranoica com a possibilidade de ter deixado provas que pudessem incriminar ela, até que no dia 29 de setembro de 1986, ela obrigou seus filhos a botarem fogo na casa. Em seguida, eles acabaram se mudando. Depois de um tempo, os filhos da Teresa acabou indo embora. A Terry, como era menor de idade, acabou usando a identidade da sua irmã Sheila para parecer ser mais velha, e o único que acabou ficando com a Teresa foi o Robert. As coisas estavam indo bem para Teresa e o Robert, até que em 1991 eles estavam precisando muito de dinheiro e o Robert foi fazer um assalto em um bar, só que ele acabou matando o barman e ele acabou sendo preso e condenado a 16 anos de prisão. Em 1992, a Terry estava assistindo um programa de crime quando ela resolveu ligar para o xerife e contar tudo que ela tinha passado, todos os abusos que ela e os seus irmãos sofreram, e contou sobre as mortes das suas irmãs. Então os policiais começaram a fazer uma investigação.
No dia 4 de novembro de 1993, foram registradas queixas contra Teresa, Robert e William. William foi encontrado e foi preso. O Robert estava cumprindo pena em uma prisão em Nevada e um tempo depois eles acabaram encontrando a Teresa e ela foi presa. O Robert estava cumprindo 16 anos de prisão, então ele recebeu mais 3 anos. O William foi colocado em liberdade condicional e obrigado a fazer terapia. Já a Teresa foi acusada de assassinato, conspiração para assassinato, tortura e foi sentenciada a 2 sentenças de prisão perpétua. E esse caso ele é perturbador, não dá para acreditar como uma mãe pode ter feito tudo isso, como um ser humano pode ser tão cruel assim. E não se esqueça de deixar aquele like que ajuda muito no canal. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aqui para não perder nenhum vídeo e a gente se vê em um próximo vídeo.